Salve, gente boa! Que dia, hein? Nu, como diz os mineiros. Nossa Senhora, como diz o caipira. Cheio de notícia para a gente comentar. Tem o Bolsonaro recebendo oficial de justiça dentro da UTI do hospital. Você acredita nisso? Claro que ele está reclamando, né? A gente vai explicar essa história. Imagina, o cara foi citado dentro da UTI. Teve confusão, dedo no olho e gritaria, gente revoltada, querendo brigar dentro do hospital. Te conto tudo em detalhes. Sabe esse rolo do INSS aí também? Te conto tudo, tá? Quem fez o quê, como é que foi, quando começou essa história. Porque tá rolando um monte de fake news aí, a galera dizendo, mais uma corrupção do governo Lula. Você vai entender que, na verdade, foi o Lula que descobriu essa corrupção. E não o que estava acontecendo agora. Vou te contar detalhadamente, e claro, você sabe que aqui você vai entender, né? Também vou te contar o seguinte, o negócio, Lula tá bravo, por quê? Porque convidou um cara para ser ministro, o cara recusou. O cara primeiro disse que aceitava, o nome dele até foi anunciado e ele recusou, pegou mal pra caramba. E agora? Agora tem que achar um outro candidato a ministro das comunicações, por quê? Porque aquela história do Juscelino lá, o Juscelino saiu por conta da suspeita de corrupção, União Brasil, e tem que indicar o ministro e deu esse rolo aí. Vou te explicar, inclusive, porque já tem uma solução à vista, aparecendo aí de um aliado do Lula. Vou te contar e também aquela rodadinha de notícias que vai destacar principalmente o prejuízo que essas pessoas que ficam abraçando a causa do Donald Trump estão levando. Prejuízo financeiro, grana. Até o Elon Musk está falando, vou sair fora desse negócio de Trump aí que não tá rolando não. Vou te explicar, fica aí que eu vou te contar tudinho que você sabe, né? Eu sou Ricardo Mello, sou o explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, pro bom e velho português que todo mundo entende. E já vou te pedir, mete o dedo no like, engaja comigo, porque quando você engaja com esse conteúdo, um clique, ele aparece para 5, 10 pessoas a mais. Então comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Entra no nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem o link, você clicar e entrar. Porque lá, quem tá lá recebe o conteúdo primeiro, que todo mundo, e nunca deixa de receber as notificações quando a gente publica conteúdo novo aqui. Clica no link e entra, lá embaixo, na descrição, tá? E vamos te contar essa história, porque, aliás, tem história, hein? Vamos começar com a notícia do dia, que eu acho que é a notícia mais importante, que é essa história do INSS. Lula manda demitir presidente do INSS, alvo de operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O que acontece? O presidente do INSS foi afastado do cargo pela Justiça, por conta de um mandado aí, o pedido da Polícia Federal e da CGU, que o juiz aceitou, achou que tinha mesmo motivo, mandou afastar o cara. Na dúvida, o Lula falou, demite. Não vai ficar, não tem conversa, demite. E aí o cara, na verdade, é o seguinte, o Lula mandou demitir, porém, o cara se demitiu antes. Quando ele soube que o Lula mandou demitir, o cara escreveu uma cartinha de demissão e entregou antes para sair por cima, para não falar foi demitido, como dizia no passado, né? No bom e velho tempo da CLT, para não sujar a carteira, né? Para não ficar lá demitido, enfim. Aí ele mesmo pediu a exoneração dele do cargo de presidente do INSS. Quem que é esse cara? Esse cara, ele é servidor de carreira do governo federal. Ele não é um assessor político, ele não é político, tá? Todo mundo levantou logo, o cara é filiado ao PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, do vice-presidente. Tá, ele é filiado, mas ele não participa das atividades do partido. É um cidadão comum que foi lá e filiou num partido político. Não foi indicado pelo partido, segundo o próprio partido disse, não indicamos esse cara, não temos nada a ver com isso. O Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, assumiu, falou, fui eu que indiquei, mandei pesquisar dentro dos quadros do serviço público, não era para trazer ninguém de fora. E aí esse cara, procurador federal, parecia que tinha experiência, parecia que era um cara certo e tal, e indiquei. Percebi que cometi um erro, porque o cara aí está aparentemente, né, envolvido com algum esquema ilegal, mas vamos aguardar as investigações, porque ele vai ter todo o direito de se defender. Palavras do Carlos Lupe, que foi o cara que colocou esse sujeito lá na posição de presidente do INSS. Como que é o nome do sujeito? Alessandro Stefanuto, esse é o nome dele, como eu disse, já é dos quadros do Serviço Federal Brasileiro, já é funcionário público federal, tá? Então, primeiro lugar é isso que é importante saber, não o sujeito que foi afastado, depois demitido, junto com ele foram mais 5 afastados, gente da diretoria do INSS, porque havia lá uma suspeita de conivência ou incompetência. Na dúvida, enquanto a gente confirma o que é melhor afastar para evitar problemas, né? Presidente do INSS é afastado após operação que apura desvio de 6,3 bilhões de reais.
bilhões de reais, tá? 6,3 bilhões. Qual que é a história? Eu vou te explicar detalhadamente. Porque primeira notícia, antes mesmo da demissão, surgiu isso aí. Porque a Polícia Federal pediu o afastamento dele para a Justiça, né? Pediu autorização para fazer essa operação de hoje. 700 policiais federais e agentes da Controladoria Geral da União fizeram operação, busca e apreensão num monte de lugares do Brasil, vários lugares, apreenderam carros, apreenderam dinheiro vivo, apreensão de 1 bilhão de reais, para você ter uma ideia do tamanho da encrenca, é muito grande. E aí, ó, roubo dos aposentados do INSS por sindicatos picaretas, joga os sindicatos honestos na lama. Esse aqui é um texto do Leonardo Sakamoto no UOL, que ele está falando justamente o seguinte: como surgiu uma dúvida, todo mundo teve seus convênios suspensos até checar um por um. Ou seja, quem trabalha direitinho, você vai entender o que é a fraude, eu já te explico. Quem trabalha direitinho está misturado no mesmo bololô que os picareta, que os malandros, que os ladrões do dinheiro dos aposentados. Agora, até separar o joio do trigo, vai ter gente que vai levar fama. E o irmão do Lula, irmão de sangue, não é brother não, irmão mesmo, tá nessa história, você vai entender já, vou chegar lá, tá? Seguinte, tudo começou em março de 2024, ano passado, com essa reportagem aqui do jornal Metrópole. Vou te contar a história do início. Em dezembro de 2023, a reportagem do Metrópolis fez um pedido para o INSS. Alguém bateu no ouvido do repórter, ó, tem rolo aí. Provavelmente algum funcionário do INSS bateu no ouvido do repórter, o repórter chama-se Luiz Vassalo, do Metrópole, bateu no ouvido dele e falou, ó, tá crescendo demais o número de associações, sindicatos que recebem desconto dos aposentados, que é descontado direto da aposentadoria, a grana. Cresceu demais. Aí, o que ele fez? Pela lei de acesso à informação, ele foi lá e pediu os dados para o INSS. Me dá aí o nome das entidades que têm recebimento de dinheiro de aposentado, quantos associados elas têm, me comprova aí que está tudo certo. Qual foi a primeira resposta do INSS? Direção do INSS tentou esconder farra dos descontos em aposentadorias. Tá vendo como começa aí a ficar estranho? Isso lá atrás ainda, tá? Antes de publicar a matéria. Eles negaram, disseram que tinha dados sensíveis, que a Lei Geral de Proteção de Dados não permite, não passaram a informação. O jornalista insistiu, recorreu, eles recusaram de novo. O jornalista recorreu uma terceira vez agora para a Controladoria Geral da União, que é um órgão da Presidência da República. O Controlador Geral da União é indicado pelo Lula para fiscalizar internamente o governo. Se alguém estiver fazendo sacanagem, é a CGU que pega. Tá? Ao mesmo tempo em que estava aguardando a resposta da CGU, a ouvidoria do próprio INSS resolveu responder. Então a ouvidora do órgão mandou a resposta para o jornal, mandou a lista completa que tinha o rolo. Aí a matéria foi publicada, por quê? Porque eles conseguiram ver os dados, descobriram que tinha bilhões de reais sendo descontados de aposentados de forma irregular, sendo que esses aposentados não tinham autorizado esses descontos. Publicaram a primeira matéria, o diretor que tinha negado a informação foi demitido do cargo. O diretor de benefícios, que é uma área que lida justamente com esses convênios dentro do INSS. A partir dali, quais foram as providências tomadas? Março de 2024. O INSS começou a fazer uma apuração interna, a Controladoria Geral da União resolveu fiscalizar esses aposentados que tinham desconto. No Brasil inteiro, 6 milhões de aposentados têm um desconto na sua aposentadoria todo mês, entre R$ 45 e R$ 77 reais por mês, mais ou menos. Que descontos são esses? É aí que começa o golpe que eu vou te explicar. Vamos lá. Seguinte, existe sindicatos, vamos supor, você vai se aposentar, você está trabalhando ainda, aí você procura o seu sindicato e falou, poxa, eu queria a ajuda de um advogado aí para dar entrada na papelada da minha aposentadoria. Mas você ainda não é sindicalizado. Aí o sindicato fala o quê para você? Pô, beleza, fica sócio aí do sindicato, que a gente te fornece o advogado de graça para fazer sua aposentadoria. O cara fica sócio. A partir dali, ele começa a receber o desconto da mensalidade do sindicato no salário dele. Quando ele se aposenta, ele continua pagando esse salário, essa mensalidade do sindicato com a aposentadoria. O sindicato tem um convênio com o INSS, ele passa esses dados para o INSS desconta direto e repassa o dinheiro para esse sindicato. Além desse sindicato que você procura para se aposentar, tem entidades que te procuram, ou às vezes nem te procuram, como você vai entender agora,
quando você já está aposentado. Então, por exemplo, tem a Associação dos Aposentados, não sei das quantas, Associação, não sei das, Sindicato Nacional dos Aposentados. Aí vocês perguntam, por que existe sindicato de aposentados se o aposentado não trabalha? Por que existe sindicato? Então, o sindicato defende os interesses dele do mesmo jeito que defende dos trabalhadores da ativa. Por exemplo, fornecer um advogado para ele entrar com uma ação na justiça para verificar o valor do benefício dele, se está correto, se não está. Às vezes ele está defasado, ele não tem grana para pagar um advogado. Então, o sindicato defende os interesses. As associações também se apresentam dizendo que vão fazer isso. E aí elas também se apresentam meio como um clube de benefícios. Ah, você fica associado aqui, você vai ter desconto no plano de saúde. Você sabe, plano de saúde para pessoa mais idosa é mais caro. Então, de repente, vale a pena pagar R$50 de sindicato, de associação, e ter um desconto no plano de saúde de R$200. Vale a pena, tal. Aí o cara vai lá e se associa. Desconto em farmácia, desconto em compra de óculos, desconto em academia, essas coisas. Só que tem muitas entidades, de repente, começou a crescer absurdamente, né? Ó, aí o INSS percebeu que, em 8 anos, o número de entidades e o número de aposentados que tinham desconto na aposentadoria cresceu quase 600%. Aí tem uma coisa estranha aí. O que a Controladoria Geral da União fez? Selecionou 1.300 aposentados, vamos fazer por amostragem, 1.300 aposentados, e foi de casa em casa, bateu lá na porta e falou, olha, sua aposentadoria tem um desconto de R$50 dessa entidade X aqui. O senhor autorizou? O senhor realmente é sócio dessa entidade? 98% das pessoas que foram procuradas responderam, eu nem sei que entidade é essa, não sou associado, nunca autorizei. Inclusive, muita gente que é mais simples, que tem pouca afinidade com a tecnologia, não entende muito bem, não consegue, às vezes, nem ler o extrato bancário. Tinha gente que nem sabia que estava tendo esse desconto, não percebe que estava tendo esse desconto na aposentadoria. Então, nunca procurou seus direitos. 98% dessa amostragem de 1.300 aposentados. Aí a CGU falou, tem coisa errada. Tá certo, tem coisa errada. Pronto, vamos investigar isso aí. A Polícia Federal abriu uma investigação. Por quê? Quando você se associa a uma entidade dessa, você assina um documento autorizando o desconto, né? E, às vezes, você faz a associação online, pelo computador, pelo celular. Aí tem aquela biometria, aquela cara, você tira a foto com a tua cara segurando o RG aqui, tem que ter isso também. E aí o INSS exige que essa associação, essa entidade, apresente essa documentação para começar a fazer os descontos. Detalhe, descobriu que tinha assinatura falsificada, tinha nome de pessoa incluído sem nenhuma prova de que a pessoa autorizou, ou seja, alguém estava facilitando. E é por isso que tem funcionários do INSS que foram afastados. 6 ao todo, né? O presidente mais 5, diretores, gente graúda dentro do INSS. A conclusão foi, no mínimo, foram incompetentes e não fiscalizaram e era obrigado a fiscalizar. No mínimo. No máximo, são bandidos que participaram do esquema e estavam levando grana para isso. Essa parte, a investigação ainda não concluiu, tá? Não há ainda uma certeza de que é crime doloso, ou seja, com intenção, ou é crime culposo, ou seja, foi incompetente e não fez o seu serviço direito. Ainda não se sabe disso. Mas a gente vai chegar lá a qualquer momento. Como eu disse, olha só, 578% em 8 anos é o número de descontos em valores de reais dos aposentados. 6 milhões de pessoas têm, né, algum desconto de associação de classe, de sindicato, na sua aposentadoria. E se 98% das pessoas procuradas disseram que não autorizaram, é bem provável que o número de pessoas no Brasil inteiro que não autorizaram seja gigante, seja a grande maioria. Daí esses 6 bilhões e 300, porque esses 6 milhões de aposentados pagam todo mês 6 bilhões e 300, todo ano, perdão, 6 bilhões e 300 milhões de reais para essas entidades. Então, todo esse valor foi pago nesses anos para as entidades sem autorização do aposentado. É isso que aconteceu, né? Empresas de fachada receberam 300 milhões de descontos indevidos do INSS. Essa é a outra parte. Na investigação, a Polícia Federal descobriu o quê? Que os sindicatos e associações que recebiam o dinheiro do INSS
repassavam milhões de reais para umas empresas assim que não estava muito claro o que essas empresas faziam. Parece que era um CNPJ aberto só para receber a grana. E os donos dessas empresas, que também foram alvo dos mandados hoje, ostentando vida de luxo na rede social, sabe? Foto nas festas mais exclusivas do mundo, nas viagens mais inacreditáveis. Tinha um casal que comprou 100 carros, 100, com essa grana. Tá? E assim, tudo isso foi apreendido, R$1 bilhão foi apreendido e ainda vão procurar descobrir onde que está o resto da grana. Então é um negócio gigantesco. E aí você fala, meu, mas e o irmão do Lula? Como que o irmão do Lula entra numa parada dessa? Então, sindicato de irmão do presidente Lula é alvo da Polícia Federal por fraudes no INSS. O que acontece? Existe o Sindicato Nacional dos Aposentados, que é essa coisa que eu falei aí, representa os interesses dos sindicatos e tal. O Frei Chico é irmão de sangue do Lula, não é brother, não é camarada, não é irmão mesmo. É vice-presidente desse sindicato. A Controladoria Geral da União, administrativamente, suspendeu todos os convênios que tinha suspeita, que tinha alguém que falou, eu não autorizei, e apareceu desconto na minha aposentadoria, para verificar se tem erro, se tem malandragem, sacanagem de criminoso. Suspendeu, vamos suspender tudo, vamos parar com esse negócio, vamos verificar um por um, e só vamos autorizar os convênios que a entidade vier e apresentar a documentação, tintim por tintim, aposentado por aposentado, dizendo que ele realmente autorizou o desconto. Senão, não vai ter conversa. E esse sindicato é um dos que tiveram a suspensão do convênio com o INSS. Então, de agora em diante, esse sindicato não vai receber nada de grana, até concluir a investigação para saber se esse sindicato é sério ou se esse sindicato é picareta. Daí o que o Leonardo Sakamoto disse naquela matéria que eu mostrei agora há pouco, né? Esse rolo aí mistura gente séria com gente picareta. Tem alguma suspeita que envolve o irmão do Lula? Não. Zero. Assim como não tem suspeita que envolve o Carlos Lupe, o ministro. Não tem nenhuma suspeita de que ele nem está envolvido, nem levou nada. O irmão do Lula, a mesma coisa. Não há suspeita de que ele tenha cometido nada. Ele é vice-presidente do sindicato. Tá? E aí o seguinte, o sindicato foi obviamente questionado. Sindicato Nacional dos Aposentados. Então, o sindicato do qual o irmão do Lula é dirigente está entre os suspensos administrativa e vai responder criminalmente pelas fraudes. Ou seja, vai ter que apresentar as provas. Se não tiver prova de que os aposentados autorizaram, vai dançar. Em 2024, o sindicato recebeu aproximadamente 77 milhões de reais em contribuições. Aí o sindicato foi questionado. E o que eles responderam? Isso é importante ressaltar também. O sindicato diz, somos a favor de investigar mesmo. Nós somos sérios e se tem suspeita, tem que investigar. É isso que está dizendo nessas partes grifadas todas que eu estou falando aqui. Se tem suspeita, tem mesmo que investigar. A gente defende aposentado. Nós não nos importamos com essa investigação. Vamos prestar os esclarecimentos que a Polícia Federal quiser, porque nós não devemos nada, porque a gente defende aposentado mesmo. Se tem gente roubando aposentado, que pague. Essas são as palavras do sindicato, tá? Não são minhas. E também não vai aqui um juiz de valor. O sindicato bateu no peito e falou, pode investigar que nós não temos medo. O sindicato, do qual faz parte como vice-presidente o irmão do Lula. E aí eu sou obrigado a dizer para você o seguinte, quanta diferença do governo anterior, né? Por quê? O Lula foi avisado dessa operação. Claro que foi avisado, ele é o presidente da República. A gente está falando de uma possível fraude de 6 bilhões de reais. Então é óbvio, no INSS, com aposentado, muitos deles pobres, né? E é óbvio que o Lula seria avisado. O diretor da PF e CGU avisaram o Lula sobre o afastamento de presidente do INSS. Como é que foi isso? Está relatado aqui em várias outras reportagens, em vários sites. Depois, a operação é deflagrada às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, a Polícia Federal está batendo na porta do cidadão. E está fazendo lá a busca e apreensão, recolhendo documentos, fazendo o que tem que fazer. E comunicando também, você está afastado por ordem da Justiça. 6 horas da manhã, tá? Por volta de 8, 8 e meia da manhã, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o Controlador-Geral da República foram até o Palácio da Alvorada, que é a casa do Lula. O Lula estava lá tomando um cafezinho da manhã dele, ainda não tinha começado a trabalhar, para falar, presidente, seguinte, acabou de rolar uma operação, acabamos de entrar na casa do presidente do INSS, lá, o cara foi afastado e tudo, por conta de um pedido da Polícia Federal, tem busca e apreensão no Brasil inteiro, em vários estados, 14 estados, e um dos
das entidades envolvidas nesse rolo aí é um sindicato que seu irmão é vice-presidente. Foram lá e comunicaram o Lula. Quando? Quando já tinha rolado a operação. Ou seja, o presidente da República, quando ele é democrático, ele não interfere na Polícia Federal. Quando a democracia prevalece, ele só fica sabendo da operação depois que ela já foi deflagrada. Ele não fica sabendo antes para impedir, para perseguir delegados, sabe? Ele deixa rolar. O irmão do cara foi citado na história e mesmo assim ele não impediu a Polícia Federal de fazer o trabalho dele. Se o irmão dever, vai pagar. Se o irmão não dever, a polícia fala, olha, o sindicato do irmão do Lula não deve nada. Vai terminar dessa maneira a investigação. Ou seja, é um governo que deixa investigar, que deixa os órgãos de fiscalização trabalhar. Foi o próprio INSS, no governo Lula, que recebeu essa denúncia aí do jornal, pediu para iniciar a investigação, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal investigaram, o Ministério Público se manifestou, concordou com o afastamento do cara, tudo isso sem um pio do Lula, sem nenhuma tentativa de impedir, de atrapalhar, de enrolar a investigação. Nada. Simplesmente foi comunicado, porque o assunto é sério e tem que comunicar mesmo, depois que a operação já tinha rolado, quando já não tinha mais o que fazer, né? Muito diferente dessa reportagem aqui de 2021, o governo Bolsonaro já trocou ao menos 20 delegados de cargos de chefia na Polícia Federal. Começava a investigar um aliado do Bolsonaro, ele mandava trocar o delegado, lembra disso? Ou alguém da família, ou algum conhecido, algum aliado próximo, ele trocava os delegados e ele disse que não ia deixar chegar na família, não deixar ninguém chegar perto dele, que ele ia mesmo trocar, que ele ia mesmo interferir. Você lembra aquela reunião dos ministros lá em que ele fala, vou interferir sim. Olha que diferença de um autoritário para um democrata. O democrata deixa cortar na própria carne, se for necessário, né? Poxa, o irmão do cara está lá numa das entidades, que o nome da entidade foi envolvida nessa história, e ele não impediu, ele não tentou salvar a pele do irmão. O irmão, se for inocente, vai ficar comprovado, se for culpado, vai responder por isso. Fim de papo. Olha a diferença de um governo democrático para um governo autoritário, né? Enfim, é isso. Espero que você tenha entendido. O mais importante de tudo, quem descobriu a fraude foi o governo Lula. Essa fraude já existe há 9 anos, desde 2016, ainda era governo Temer. Passou o governo Temer todinho, passou o governo Bolsonaro todinho, ninguém descobriu. E o número de entidades só foi aumentando, que o pessoal foi descobrindo o esquema, foi abrindo a entidade, abria a entidade e fazia os convênios e saía descontando dos trabalhadores que não sabiam de nada. O governo Lula, no segundo ano, descobriu que isso estava acontecendo por conta da denúncia do jornal Metrópolis, ao bom e velho jornalismo prestando serviço público de qualidade, porque sim, todo site, todo veículo de comunicação, ele tem as picaretagens dele, mas ele também tem o trabalho sério e honesto do jornalismo sério e honesto que ajudou a gente a descobrir essa fraude. O governo botou a investigação em cima e agora está tendo os primeiros frutos. Então, o Lula que descobriu a sacanagem e mandou acabar com ela. Essa sacanagem existe há 2 governos e passou batido pelo Temer e pelo Bolsonaro. E os aposentados continuaram sendo roubados esse tempo todo. Agora, como é que vai ressarcir essa galera? Então, primeiro, né, como saber se há desconto ilegal na sua aposentadoria do INSS? Tem que ver no extrato. Vai aparecer lá um negócio assim, tipo contribuição, associação de alguma coisa. O valor é entre R$ 45 e R$ 77 reais. Poxa, mas achei o extrato, tá lá realmente o desconto. O que eu faço para agir? Então, essa matéria explica detalhadamente aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição, o link dessa matéria aqui, porque aqui você vai lá no aplicativo Meu INSS, faz login, ele te ensina o passo a passo onde entrar, o que fazer, achei e tal, né? E aqui a parte de baixo, ó, como fazer para cancelar o desconto. De qualquer maneira, independentemente disso, o governo já anunciou que suspendeu todos os descontos, todos. Vai fazer um pente fino. Quem vai receber esse mês ainda vai receber com desconto, por quê? Porque já rodou a folha de pagamento, não dá tempo mais de fazer de novo. Então vai receber com desconto, só que esse dinheiro que vai ser descontado não vai ser repassado para as empresas, para as entidades, vai ficar guardado na mão do governo e vai ser devolvido para os aposentados. Agora, todos os documentos vão ser analisados, quem tem autorização de verdade e quem não tem, quem tem na fraude, né? Então tudo isso vai continuar sendo investigado, a gente vai acompanhar essa investigação e continuar trazendo informações para você. Eu queria te contar uma outra história. Seguinte,
consegue imaginar um oficial de justiça entrando numa UTI para citar um doente? Então, aconteceu hoje com o Bolsonaro. O oficial de justiça procura Bolsonaro na UTI para comunicar a ação do STF. Eu contei ontem, no vídeo de ontem, que o Bolsonaro ainda não tinha sido citado. Ele virou réu, o STF aceitou a denúncia e até hoje ele não tinha sido citado. E ser citado é muito importante. O oficial de justiça te levar o documento lá, você é réu, assina aqui que você sabe. Por quê? Porque a partir daí abre os prazos para apresentação de defesa, para correr todo o processo. Enquanto isso, não pode abrir o prazo, estava enrolando. Bolsonaro internado, ninguém citava. Aí, aconteceu ontem, o cara bateu na porta do Bolsonaro e falou, tem um papelzinho aqui para você assinar. Bolsonaro lá, com aquela sonda para fora do nariz, com aquele eletrodo aqui no ombro, aquele eletrodo que é para colocar no coração, tá aqui no ombro, tipo assim, ficou muito evidente o teatro, Não que ele não esteja doente, de fato ele passou pela cirurgia, mas ele está tentando fazer as pessoas pensarem que ele está muito pior do que ele está mesmo. E aí, assim, o que acontece? Bolsonaro e Moraes têm um novo embate após a intimação na UTI, porque o Bolsonaro foi para a rede social, publicou até um print da matéria, tipo, coitadinho, mas você vê, olha só como o Xandão me persegue. Eu estou aqui, mal, na UTI, e o cara mandou o oficial de justiça aqui. Olha que sacanagem. Enfim. Aliados do ex-presidente argumentaram que a ordem de Moraes teria violado o artigo 244 do Código de Processo Civil, que estabelece prazos e condições para a prática de atos processuais. O que diz esse artigo? Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de doente, enquanto grave o seu estado. Pontua o texto. Então, o artigo 244 do Código de Processo Civil diz que não pode citar um sujeito enquanto ele estiver em estado de saúde considerado grave. Esse é o ponto fundamental. Aí teve gritaria, correria, ameaça de agressão. Não, porque não vai citar, porque é um absurdo, isso é uma arbitrariedade da ditadura de toga, vir citar o cara aqui no hospital. Enfim, o Supremo Tribunal Federal também, acho que está na outra matéria, está aqui. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou. Explicou por que isso aconteceu. Porque o Bolsonaro, o oficial de justiça bateu o pé na porta, que veio aqui. E como que o Bolsonaro contou isso? Para quem? Ele deu entrevista. Então, é aí que entra a justificativa. Ontem, que o Bolsonaro ainda não tinha sido citado, ele participou de uma entrevista no SBT, ao vivo, de dentro da UTI, pelo celular. E depois ele participou de uma live. O Bolsonaro fez uma live com a sonda para fora do nariz, com o eletrodo aqui no ombro, fingindo que está morrendo. Aí o Supremo Tribunal Federal, o Xandão, concluiu, o artigo 244 do Código de Processo Civil diz o seguinte, eu não posso intimar o cara se ele está doente e grave, mas o sujeito que está fazendo live, dando entrevista, não está tão grave assim, Senão ele não tinha condição. Porque os médicos já falaram, ele não podia falar, não pode ficar falando muito e tal. Se ele já está falando bastante ao ponto da entrevista, fazer uma live, participar de uma live dentro da UTI, significa que ele já está em condição de ser citado. Porque se ele tem condição de atuar politicamente, ele tem condição de ser citado. E aí solta lá a manifestação do Supremo Tribunal Federal. A citação dos réus, núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, informando o início da ação penal e a intimação para a apresentação de defesa, foram determinadas em 11 de abril, 12 dias atrás. Todos os réus já haviam sido citados entre os dias 11 e 15. Em virtude da internação do ex-presidente, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber o oficial de justiça. Ou seja, o cara está internado, vamos esperar, porque ele não está bem. Está grave. Os médicos estão falando que é grave o caso dele. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje. Ou seja, já que ele está bem, está fazendo live, está fazendo o AUE dele, então está podendo ser citado também. Pode ir lá. Aí o Xandão falou para o oficial de justiça, pode ir lá citar o cara, porque ele já está ótimo, já está fazendo live e tudo, segundo a matéria, já está tendo até movimentações intestinais, falei disso no vídeo de ontem, ou seja, o Bolsonaro já está até cagando, pode ir lá e citar. E assim, o oficial de justiça foi e citou. E detalhe, não é só que o Bolsonaro está fazendo live, dando entrevista de dentro da UTI, ele está fazendo política lá de dentro. Bolsonaro tem ajudado em nova versão do projeto da anistia a envolvidos no 8 de janeiro, diz líder do PL.
O Sóstenes Cavalcante, que é o deputado de estimação, o Chaveirinho do Malafaia, ele é o líder do PL. E ele disse isso, ele declarou que o Bolsonaro está ajudando. Porque é o seguinte, o Bolsonaro está tentando articular o projeto de anistia para tirar o dele da reta, para ele escapar da cadeia, né? E a arrogância dele é tanta que ele está se arvorando no direito de propor até mudança. Não, eu quero ser anistiado, mas eu quero estabelecer as regras da anistia que eu vou ganhar. Então o Bolsonaro ainda está interferindo na proposta de anistia que está tramitando na Câmara. O cara está dentro da UTI. Então, poxa, pode citar sim, porque se o cara está conseguindo trabalhar no projeto de lei da anistia, dar entrevista para o SBT e participar até de live, não tem tempo ruim, já está ótimo, já pode ser citado e toca o barco desse processo. E aí o cara está agora, ele, que né, o objetivo é anistiar é o Bolsonaro, o resto que se dane, ele ainda está estabelecendo como é que tem que ser a anistia. Vai te catar, Bolsonaro, vai te catar. Mas de qualquer maneira você pode elaborar anistia com um artigo, 2 artigos, 10 artigos, do jeito que for. Não vai ter anistia. Hugo Mota, né? O Mota diz que o imposto de renda é prioridade e não vai permitir que a anistia atrapalhe. O Hugo Mota, presidente da Câmara, participou de um evento aí, desses eventos econômicos, estava lá até o Fernando Haddad, inclusive, e ele foi perguntado, e aí, se a anistia entrar na pauta não vai atrapalhar essa tramitação da reforma do imposto de renda, da isenção para quem ganha até 5 mil? E aí o Hugo Mota falou, ó, anistia é um assunto que divide o Brasil, não une ninguém, não é um assunto da pauta, nós não vamos deixar que esse assunto atrapalhe o que é realmente prioridade para o Brasil. O que é prioridade para o Brasil? Dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e desconto para quem ganha até 7. Essa é a prioridade no momento. Nada vai entrar na frente, inclusive a anistia, vai esperar. Então, assim, já mandou a letra, não vou pautar por agora de jeito nenhum, pode espernear, pode chorar, pode fazer o diabo, não vou pautar. Mota já garantiu. Então, assim, enquanto não resolver essa pendenga da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, esquece que nada de projeto que seja importante, assim, polêmico, grandão, nada vai tramitar no Congresso Nacional para não passar na frente da reforma do imposto de renda. Palavras do Hugo Mota, o único ser humano que tem o direito de escolher o que vai ser votado na Câmara dos Deputados do Brasil. Só o presidente tem essa prerrogativa. E quando ele diz, eu, particularmente, sou obrigado a acreditar, né? Enfim, mais um assunto aqui, porque é tipo uma saia justa, né? Uma situação meio desagradável que viveu o Lula. O Lula está meio bravo, inclusive, com isso, né? O que acontece? Você chamou o cara para ser ministro, o cara falou, beleza, adorei, vamos. A Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, deu entrevista, falou, olha, Pedro Lucas vai ser o ministro das Comunicações. O que acontece dias depois? O cara vai lá e fala, oh, você me desculpa, quem me conhece sabe, mas eu com a camisa branca, quem me conhece sabe, eu não sou desse, mas assim, o que acontece? Tive um papo lá com a bancada do União Brasil, é melhor eu não sair de lá, eu não vou poder assumir o ministério. Deputado Pedro Lucas recusa convite para ser ministro das Comunicações. Ele é líder do União Brasil. E aí ele é meio governista, assim, ele é mais governista. O União Brasil ele é meio rachado no meio, né? Um pedaço dele é governista, vota com o governo, a outra metade é bolsonarista. Então não adianta, vota contra o governo em tudo. Essa metade bolsonarista começou a pressionar o cara, não queremos, ao contrário, nós queremos sair do governo. E aí, assim, ele percebeu, esse cara é líder, o Pedro Lucas é líder do União Brasil, e ele meio que consegue administrar essas duas alas que são antagônicas uma com a outra. E ele meio que consegue lidar com as duas. O que ele falou como explicação para ter recusado o ministério? Se eu sair daqui dessa liderança, vai assumir um doido aqui, vai virar líder, vai virar uma bagunça esse partido. Aí que você vai se ferrar mesmo, aí que nem os que estão votando com o governo vão votar mais. Melhor eu ficar aqui. Isso foi a justificativa dele. Tá? De qualquer maneira, assim, o Lula não gostou não. O Lula achou meio sacanagem, sabe? Planalto vê desrespeito do União Brasil na discussão sobre o ministério e avalia rever espaço do partido no governo. Porque quem tinha indicado o Pedro Lucas era o presidente do União Brasil e tipo, o cara não conseguiu sustentar. Então o Lula falou, pô, vocês estão de sacanagem comigo, né, me expor numa situação ridícula dessa. Então vocês não querem participar do governo, você quer que vou dar esse ministério para outra, hein? Niki, o governo, o Lula falou, vou dar esse ministério para outro, quem aparece?
Davi Alcolumbre. Ô, Lulão, peraí, Lulão, tem uma solução para você. Alcolumbre conversa com Lula e acerta que fará nova indicação para o Ministério das Comunicações. Presidente do Senado, que não é bobo nem nada, que não rasga dinheiro, olha, tem um parceiro para indicar aí para o Ministério. E o Alcolumbre e o Lula sim, estão muito próximos, né? O Alcolumbre virou um aliado do Lula. Ele está oferecendo uma aliança para o Lula total, aliança até o fim do governo. Não é aliança para discutir uma pauta ou outra, não. Então, e ele é famoso já desde da outra vez que ele foi presidente do Senado como um cara que cumpre acordo. Combinou e cumpre. Ele exige que cumpra com ele também, mas ele cumpre. Então, o Davi Alcolumbre fala, seus problemas acabaram, Lulão, eu vou te indicar um cabra. E aí, o Lula então falou, vou dar um voto de confiança para o Alcolumbre. Mas faz o favor, Alcolumbre, não me indica um político, não, porque político dá rolo. Me indica alguém que realmente entende do assunto para ser ministro das Comunicações. Alcolumbre sinaliza a Lula que União Brasil apresentará um nome técnico para as comunicações, justamente o que o Lula pediu. Me bota um especialista em comunicações na parada, para não dar rolo. Segundo o Portal J, que é um portal jurídico, que também acompanha o mundo político, presidente da Telebrás é o nome técnico que Alcolumbre sugerirá a Lula para as comunicações. De quem que nós estamos falando? Deste cabra da peste aí, ó. O nome dele, Frederico de Siqueira Filho. Ele é hoje o presidente da Telebrás, ele também já foi presidente da Oi, ou seja, é um cara do ramo das telecomunicações, do ramo da área do ministério. Então seria esse, o cara já está lá na Telebrás, seria esse o cara a ser indicado pelo Alcolumbre para ser o ministro das comunicações. Então não é um político, tá? E aí o Alcolumbre foi perguntado especificamente sobre ele. Esse cara é o Frederico e tal. O Alcolumbre deu uma desconversada, tipo que não oficializou ainda, ele não vai queimar o cara, é óbvio que ele ia desconversar, né? Mas fontes do governo que conversaram com a imprensa confirmaram que esse é de fato o nome que o Alcolumbre vai indicar. Se é mesmo ou não, a gente saberá aí, provavelmente amanhã, nos próximos dias, a gente vai estar sabendo. Mas, talvez até hoje, porque ele disse que ia apresentar uma solução rápida. Talvez quando você veja esse vídeo, ele já até esteja indicado ou, de repente, um outro nome aí, mas assim, eu estou apostando que vai ser mesmo o Frederico de Siqueira Filho, novo ministro das Comunicações. E aí isso dá ainda mais poder, muito mais força para o Davi Alcolumbre, né? Então, essa aliança aí com o Lula, aparentemente, está dando muito poder, muita força para o presidente do Senado. Vamos acompanhar, porque a gente sabe que o cara também é um ratão da política, tem que ficar esperto, né, Lula? Enfim, vamos lá. Seguindo aqui, a gente estava falando da galera que está aliada ao Trump, né, que está se dando mal, está se arrebentando, gente perdendo grana, assim, mas muito, né, pouca grana não, tá? Tudo porque se aliou ao Trump, tudo que está junto com o Trump. Olha essa notícia aqui, pra você ter uma ideia, né? Lucro da Tesla despenca e Musk promete dedicar menos tempo ao governo Trump. Despenca mesmo, você vai ver, né? E o que o Elon Musk falou? Esse negócio de, como é que é, departamento de eficiência governamental. Gente, eu vou dedicar menos tempo a isso, eu vou me afastar do governo, eu vou cuidar mais da empresa aqui, porque a situação complicou. E complicou mesmo, ó. Musk cita menos tempo no Doge, que é esse departamento, e foco na Tesla após lucro cair 71%. Isso só agora no primeiro trimestre de 2025. Já vinha caindo desde o último trimestre do ano passado. O lucro da Tesla começou a cair depois que o Donald Trump ganhou a eleição e ficou claro que o Elon Musk ia trabalhar no governo. As pessoas já começaram a pegar nojo desse cara, desse nazi fascista, e aí, por conta desse nojo, começaram a parar de comprar carro dele. E também começou, agora, né, depois que já começou o governo Trump, começou essa zona toda, as pessoas começaram a vandalizar carros da Tesla na rua. E aí, isso afastou de vez qualquer pessoa interessada em comprar um carro da Tesla. Quem quer comprar um carro com perigo de parar na esquina, descer do carro para ir ali na farmácia, quando você voltar, o carro está com o vidro quebrado, está com o pneu furado? Ninguém. Então as pessoas estão correndo de comprar carro da Tesla, justamente porque descobriram que o dono é um escroto. Ele vai dedicar menos tempo ao governo e mais à Tesla. Vai adiantar nada, Elon Musk, porque a gente já sabe que você é um escroto, a gente não vai comprar carro da Tesla, entendeu? E vai continuar acontecendo. E isso é burro, porque você virou as costas justamente para o público que compra seus carros, que é um público progressista, que é um público que está ali pensando nessa questão do carro elétrico, a relação disso com a poluição do meio ambiente e tal.
Estando certo ou estando errado, o que motiva essas pessoas é uma preocupação ambiental, ou seja, gente progressista, você cuspiu na cara de gente que compra seus carros. Agora paga o preço, no caso, paga o preço com prejuízo. O duro é que ele paga o preço, mas as pessoas que investem na empresa também pagam. Bom, investir no Elon Musk tem mais do que se lascar mesmo, é ou não é? Então, se dane todo mundo. Tá? Quer saber? Não estou com dó, é de ninguém não. Enfim, a Boeing, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, também está amargando um prejuizão gigante por conta da história das tarifas do Trump. Esses dias eu falei num vídeo que a China estava estudando proibir a compra de aviões e peças da Boeing por empresas chinesas, e alegando que tinha suspeita de segurança, essas coisas. Mas o governo chinês não tinha confirmado. Essa coisa rolou num site de negócios, mas a China mesmo nunca admitiu. Sim, é verdade, proibimos. Isso nunca aconteceu. Agora o presidente da Boeing confirmou que realmente a China suspendeu as compras de aviões. E é muita grana, muita grana. A gente está falando de bilhões de dólares. A China é o maior mercado comprador de aviões do planeta Terra. E ela simplesmente deixou de comprar de uma das 3 maiores fabricantes de aviões do mundo, que é a Boeing. Você tem a Bombardier, que é canadense, você tem a Embraer aqui do Brasil, e a Boeing, que é americana, são as 3 maiores aí. Então a Boeing está arriscada do mapa das compras chinesas. E aí eles já estão preocupados aí com o tamanho do prejuízo que podem levar. Por quê? Porque tem 125% de tarifa para um produto americano entrar na China. Então um avião que custa, sei lá, 100 milhões de dólares está custando 250 milhões de dólares. Simplesmente com as tarifas da China. Quem que vai comprar? Ninguém. Quem que vai vender avião para a China agora? A Embraer, né? Vai sobrar dinheiro para o Brasil, a Bombardier, né? Mas os Estados Unidos não vão vender, pelo menos enquanto o Donald Trump não recuar com essas tarifas e tal. Então é mais uma gigante americana perdendo dinheiro, e muito dinheiro, por conta das tarifas do Donald Trump. Mas o Trump está percebendo que a parada assim não anda muito boa para ele, que, né, a popularidade dele já despencou. Os empresários estão pressionando o Donald Trump para ele não continuar com essas tarifas, porque está ferrando todo mundo, né? E aí ele fica nesse vai, não vem. Ah, não, vamos fazer um acordo, não vou tarifar, não vou tarifar. Hoje, resultado, bolsas subindo, dólar despencando. Dólar emplaca quarta queda seguida e fecha a 5,71 após recuo de Trump sobre Powell e China. E Bovespa sobe mais de 1,3%. Powell. Estamos falando de Jerome Powell. Jerome Powell é o presidente do Fed, o Banco Central. É Jerome Powell mesmo? Eu vou até confirmar o nome do camarada. É isso mesmo, Jerome Powell. Ele é presidente do Banco Central americano, que é o Federal Reserve. O Trump andou dando uns cacetadas nele. Lembra quando o Lula ficava, porque o Banco Central, porque o Roberto Campos Neto? O Trump está fazendo igual. Só que, aliás, igual não, está indo além, está ameaçando demitir o cara. Não é fácil demitir o Banco Central dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá também é autônomo, tem um processo rigorosíssimo. Você tem que comprovar que o cara não está trabalhando direito, né? Senão você não consegue demitir. Mas o Trump está esticando a corda. E aí o mercado financeiro ficou preocupado. Agora ele já está falando mais ameno, já está mais mansinho com o Jerome Powell. Não é bem isso e tal. Aí o mercado falou, bom, beleza, o Trump recuou, né, dessa valentia toda. Já dá para a gente pensar em investir, porque talvez a confusão não fique tão grande lá nos Estados Unidos, né? E também o Trump andou dando uma declaração dizendo assim, olha, acho que nós vamos fazer um acordo com a China, acho que vai ter, vamos resolver essa parada aí. Ou seja, antes ele estava valente, dizendo que a China, que não sei o que eu faço, aconteça, que a China não vai invadir, não vai colonizar os Estados Unidos. Agora já está falando, não, vamos com calma. Tudo indica que a gente pode resolver isso aí conversando. Conversando a gente se entende. O presidente da China é um cara muito inteligente, sabe? O Trump já entrou nessa. Então, o mercado financeiro falou, bom, o laranjão está amarelando. Está recuando com a China, está recuando com os ataques no Banco Central. Já está mais amigável a gente, de repente, investir nossa grana nos Estados Unidos, porque tudo indica que o Trump não vai sustentar essa valentia muito tempo. Então, por conta disso, o dólar caiu e a bolsa subiu, né? As empresas voltaram a investir na Bolsa de Valores, sem temer que essa história das tarifas vá durar tanto tempo assim. Todo mundo está apostando que o Trump não vai aguentar e vai sair com o rabinho entre as pernas no final dessa história. Por isso que o mercado financeiro hoje foi bem. É isso, gente. Gostou do vídeo? Obrigado por ter ficado aqui até o final acompanhando, falando tanto aqui sem parar, né?
Obrigado mesmo. Eu queria pedir para, se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixa agora. Se inscreve no canal se você acha que isso contribuiu com os seus conhecimentos e comenta, deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque o seu engajamento é fundamental para fazer esse vídeo se espalhar pela internet. Quando você clica no like, 5, 10 pessoas a mais assistem esse vídeo, e isso é muito importante. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia e a justiça no Brasil e no mundo. Um abraço para você, hein? Ó. Tchau.